Vamos supor que ontem à noite você foi ver o jogo do Palmeiras na Libertadores e a tua televisão pifou, ou faltou energia, seja o que for. Você foi dormir chateado, mas foi dormir alimentado. O problema do agro é muito maior do que se pode pensar. As coisas que estão acontecendo no Brasil, é a minha opinião, o Celso vai dar dele muito mais embasada do que a minha, é programado, quebrar o agro. Facilita uma mega reforma agrária e facilita um grande país, não vou deixar de citar, né? Você sabe qual é, que tem interesse aqui, comprar terras aqui no Brasil. Então nós podemos viver sem muita coisa. Agora, sem alimentação é impossível. E a médio prazo, os preços dos alimentos continuarão subindo e a longo prazo, pode ter certeza, faltará comida no Brasil. Essa é a nossa grande preocupação. Satanizaram, demonizaram o homem do campo, a chegar a esse ponto que está hoje em dia. Muita gente pensa, aí na base, né, que estamos ouvindo, que o pessoal do agro é um pessoal que está vivendo uma ilha da fantasia, todo mundo bem de vida. Não é isso. Há uma diferença entre a política que eu adotei no meu governo e a política adotada agora, que está levando o caos, a falência, a quebradeira do homem do campo. Então, basicamente, a entrevista é por aí. Repito, um reflexo direto no arroz e feijão que todo brasileiro vai comer daqui a pouco, ou quase todo, né? Vai comer daqui a pouco por ocasião do almoço. Presidente, eu agradeço a oportunidade e a dica que o senhor nos dá, e ouvimos agora então, ele é escritor, palestrante, consultor do agronegócio, Celso Ricardo é o nosso convidado. Celso, bom dia, obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Pitori, bom dia, presidente Bolsonaro, é uma honra e um prazer estar com vocês. Eu espero que ao longo dessa entrevista a gente consiga colaborar, levando mais a fundo esse assunto que o presidente Bolsonaro levantou, que é preocupante. Esse atual governo que está demonizando, né, o nosso setor, principalmente o produtor rural. Nós estamos vendo um governo que está fazendo de tudo para prejudicar o produtor e, consequentemente, o povo brasileiro com menor poder de compra vai sentir muito mais no bolso ainda, principalmente as questões ligadas, né, à condição alimentar. É preocupante o que estão fazendo, mas nós temos que fazer a nossa parte e começar a levar esse assunto mais adiante para esperar medidas, seja por parte, né, do nosso presidente, né, que eu espero muito que ele volte para o governo do país, e todos aqueles que podem nos ajudar nessa luta para proteger o campo e a partir daí a gente conseguir, né, estabilizar os resultados e buscar uma melhor condição para quem produz o alimento, que é o produtor rural brasileiro. Celso, minha primeira pergunta, aí, presidente, em função inclusive do áudio do Celso hoje pela manhã, a minha primeira pergunta é, hoje o produtor, o homem do agro, ele paga para trabalhar, Celso? Vitória, a afirmação é essa. O produtor rural, se nós levarmos em consideração hoje o que se gasta por uma safra, que está em torno de 1,4 trilhão por safra, se nós considerarmos todo o endividamento do produtor rural brasileiro, nós vamos estar na faixa de 1,2 trilhão. Então, o endividamento, considerando custeio, né, investimento e comercial, ele está muito próximo. Ele não poderia estar tão próximo do custo total da safra. Então, a resposta para ti é essa: o produtor rural brasileiro está pagando para produzir. Se nós analisarmos hoje, está em torno de 70% a 75% dos produtores rurais brasileiros endividados. Então, é um risco muito grande para um país com tanta capacidade e competência de produção. O nosso produtor rural brasileiro é muito competente, mas as condições de viabilidade econômica e financeira hoje estão colocando eles praticamente no fundo do poço, Vitória. E a população brasileira vai sentir isso aí, como já está sentindo, né? Presidente, qual é o papel do governo federal para tentar arrumar a casa nesse sentido? O governo federal tem um papel fundamental nisso? Tem, Vitória. Ele tem como inibir certas práticas que são reprovadas. Vou dar um exemplo aqui, com números aproximados. Tá? No meu governo, se vendia uma saca de soja a R$180. Agora está na casa dos R$100. No meu governo, o litro de soja estava abaixo de R$5. Esse que é o dono de casa compra no mercado. Hoje em dia, eu mandei pegar agora aqui no Big Box em Brasília. Então, 5 lá atrás, no Big Box, litro do óleo de soja, lisa, 8,70, soia, 7,30, o óleo um pouco mais sofisticado, girassol, R$13. Então o preço subiu muito.
Agora, o que acontece nessa mágica aí? Por que está se vendendo mais barato, o fazendeiro que produz mais barato e o preço está mais caro? Apareceu a figura do atravessador. A grande maioria dos produtores do Brasil, rurais, não vende, não bota a tua saca no porto, exporta, entrega para um atravessador. E esse atravessador força o preço mais baixo lá na produção e, obviamente, vende por um bom preço ou mais caro para outros países. E quem perde com isso? Perde o produtor e perde a dona de casa que vai no supermercado. No meio do caminho, quem ganha é o atravessador. Então isso aí tem que ser combatido. É isso aí que o pessoal reclama para comigo, que ficou solto aqui no Brasil. Esse pessoal o atravessador está à vontade aqui no Brasil. E você tem que comparar agora os ministros que passaram pelo Brasil da Agricultura. Para Tereza Cristina, eu dei total liberdade para ela trabalhar. Todo o problema que ela tinha, que fugia à sua alçada, nos procurava. Procurava o Paulo Guedes. A gente buscava uma alternativa para exatamente deixar que essa parte, chamada o atravessador, que é a parte ruim, crescesse. Hoje não tem mais antídoto, não tem mais remédio para com o atravessador, porque interessa para o governo isso aí. Para o governo interessa, no meu entender, o Celso me corrige aí, os juros altos. Por que os juros altos interessam? O produtor, cada vez mais, não tem como pagar a sua produção. Então, ele, ao se endividar, ele não tem como pegar recursos para a próxima safra. Ao não pegar recursos para a próxima safra, ele não vai plantar. Mas o montante da dívida dele cresce assustadoramente. Vai chegar um ponto que a saída para ele é vender a sua propriedade para que não seja confiscada pelo banco por falta de pagamento. Se for ver uma rápida análise por aí, onde é que está o brasileiro, o fazendeiro, está comprando terra? Está indo para os Estados Unidos, está comprando terra na Argentina, não quer mais produzir no Brasil. E a última aqui, para o Celso falar. Eu tive um usineiro há pouco tempo lá no Nordeste. Um cara tradicional, produz etanol. Ele falou, estou abrindo uma nova usina, parabéns, no Paraguai. Aqui você não tem mais segurança jurídica. A questão do marco temporal deixou de existir, apesar de estar claro na Constituição, deixou de existir. Esse problema você não tinha no meu governo. Agora, o que querem nesse bolo todo aí, já que o Celso tocou no assunto? Querem me tirar do tabuleiro político do ano que vem. Não é que eu sou o salvador da pátria. Não basta você ser uma pessoa extremamente competente. Você tem que tomar algumas decisões. E muita gente não toma a decisão. Chega na presidência, ou no governo do estado, ou na prefeitura, e não toma a decisão. Não quer peitar certos problemas. Nós peitamos muita coisa lá atrás. Faltou fazer alguma coisa? Faltou. Você não vai querer que a gente seja 100% e resolva todos os problemas. Agora, nós, pessoal do agro, gosta de mim por quê? Porque eu dei garantia para ele. Tinha segurança jurídica, o MST não funcionava, nós titulamos quase 120 mil pequenas invasões, tiramos a força do MST, então o grande problema está aí. Agora, a curto prazo, já estamos vivendo esse problema. O Brasil vai quebrar. Ao agro quebrar, não é que vai estar caro, não. Vai faltar arroz e feijão no prato de todo mundo. Celso, o presidente cita os atravessadores e também tem os oligopólios, né, Celso, atrapalhando isso tudo, né? Olha, Vitório, um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje foi bem esse levantado pelo presidente, os atravessadores e os oligopólios. No Brasil, a pressão que eles fazem está muito ligada com indústrias, né? E eu posso citar aqui, por que não, o próprio grupo Amage, né, do antigo senador, do ex-senador e também ex-ministro da Agricultura. E por que eles atuam dessa forma e eles têm tanto poder? Vamos lá. O produtor rural, seja na safra de soja, milho, na trigo, arroz, nas condições financeiras que ele se encontra, descapitalizado, ele precisando manter o giro, muitos deles estão sendo financiados pelas grandes indústrias que fazem parte dos oligopólios. Então, na época da safra, todo o acerto fica para uma época da safra. Colheu, entregou nas indústrias dos engenhos, e a partir dessa produção estar dentro dos engenhos, aí começa a negociação de preço, do pagamento da dívida para com essas indústrias, principalmente desses produtores que não têm acesso ao crédito oficial. Se nós partirmos de uma grande oferta de alimentos, obviamente que os preços vão lá para baixo. Então existe uma pressão por parte dessas indústrias e dos oligopólios
que plantam, beneficiam e vendem lá fora. Nesse momento de grande oferta, eles jogam os preços lá embaixo. Um produtor endividado, ele precisa fazer o movimento, o giro financeiro rápido para poder suprir as dívidas, não o lucro, as dívidas para garantir o acesso para a próxima safra. E nesse meio tempo, essas grandes indústrias, os atravessadores e os oligopólios beneficiam e conseguem uma grande margem de lucro na hora da comercialização. Então, essa condição está impondo tanto para o mercado internacional um bom lucro para esses atravessadores, e nós podemos pegar trades até multinacionais, bem como esses oligopólios dentro do Brasil, que estão ganhando muito dinheiro, e o produtor capitalizado, que precisa comercializar, e não tem estocagem física para poder esperar o melhor momento de mercado, acaba absorvendo prejuízo, e é nessa hora, somado mais as questões climáticas que vem trazendo muita quebra de safra no Brasil, muita quebra da produção, o endividamento só aumenta e o produtor, literalmente abandonado pelo atual governo, não tem para onde recorrer. Presidente, embora seja clara a questão de faltar comida na mesa, eu queria que o senhor falasse, por gentileza, presidente, outras consequências, porque a gente está falando de um setor que representa algo em torno de 30% do PIB, essa quebradeira especial dos pequenos e médios, o que pode representar para o Brasil também, presidente? Olha só, a Mega Sena está acumulada, na casa de 60 milhões de reais. Vamos supor que você, ouvinte, ganhe na Mega Sena amanhã. Eu te pergunto, você vai comprar uma pequena fazenda, uma terra para você? Não vai. Só se você tiver maluco. Não compensa mais você investir no campo. Não é choradeira, é uma realidade. Quando você não investe no campo, você produz menos. Quando se fala em soja, por exemplo, em milho, alguns não dão muita bola para isso. É para exportação em grande parte. Primeiro que não é verdade. Tá? Agora, soja, milho, vai na produção de galinha, a carne de frango, ovos, carne de porco, falta para tudo. E quando se começa a produzir menos, tem outro fator importante. Menos oferta de soja e de milho, o preço vai subir aqui dentro. A galinha fica mais cara. Você já está com dificuldade nos ovos. É até bom relembrar. Como é que começou o problema dos ovos? Quer dizer, um dos problemas dos ovos. Quando o atual ministro da Agricultura, o Fávaro, resolveu, via portaria, orientado pelo governo federal, carimbar a data de validade nos ovos. Ou seja, você comprar um ovo no carro do ovo ou na feira, ia ter o carimbo. No supermercado, não precisa ter carimbo. Então o pessoal que tinha 5 mil galinhas, 10, 20 mil galinhas, o que ele viu? Eu vou aumentar, vai aumentar o preço da minha produção. Vou ter que contratar mais gente para carimbar ovos. Eu vou ter que comprar tinta para carimbar os ovos. Eu vou ter que preparar muito bem, que aí sim, chega a fiscalização lá e vai, opa, essa galinha aqui não botou ovo amanhã, ou tem uma coisa errada aqui, multa no cara. Os caras já deveriam dar um salto. Ó, vamos aumentar em X% o preço dos ovos. Depois o governo viu a besteira que ele fez. Até repito, o ovo carimbado era para o cara do caminhão do ovo, né, da Kombi do ovo, e na feira que você vai aí na tua cidade. Não é para o supermercado. Os grandes produtores estavam livres disso. Iam continuar produzindo com o mesmo preço. O cara lá de baixo, que representa o grande consumo interno, que é proteína, ia ter o preço majorado. Então o governo, quando toma uma medida, é para prejudicar o consumidor na ponta da linha. E o governo acertou quando? Eu tenho falado, o Lula acerta quando ele revoga alguma coisa tua. Quando ele revogou, mandou revogar essa portaria do Ministério da Agricultura, já era tarde, o estrago já estava pronto. E em cima do ovo, não é apenas o ovo, vem o pão, vem o macarrão, vem o bolo, vem tudo atrás disso que leva ovos. Então, eu conto até um fato aqui, eu não sei se o Celso sabia, né? Quando eu fui negociar fertilizante na Rússia, antes da guerra, e conversei com o Putin, nós negociamos fertilizantes, tanto é que em 30 dias começaram a chegar os navios de fertilizantes aqui, e também negociamos também o equivalente a 1% do consumo de diesel nosso. E o Putin queria o quê, em contrapartida? Queria comprar ovos do Brasil. Eu pedi para ele 6 meses e procurei o Ministério da Agricultura.
que nós podemos fazer? Se eu abrisse o mercado exportador imediatamente, ia diminuir a oferta de ovos no Brasil e aumentar o preço dos mesmos, em consequência, macarrão, pão, bolo, tudo ia aumentar. Bem, esse assunto não foi para frente, porque na semana seguinte da minha visita ao Putin, houve a invasão lá da Ucrânia, então tudo ficou suspenso. Ou seja, se esse atual governo fosse fazer uma negociação lá, ele ia botar para vender agora, não ia dar bola para quem está aqui dentro, não. Se vai faltar, não vai faltar, vai aumentar ou não vai. Eu sei que eu sou do livre mercado, nós íamos vender ovos para a Rússia, mas pedir um prazo para a gente poder aqui nos garantir a exportação de ovos de forma consistente. Vamos exportar bastante, até o número bacana, né? Não é chute não, você vai no Google aí. O Brasil produz por segundo 1.700 ovos. Pô, é coisa que a gente não consegue imaginar, a quantidade de ovos produzidos no Brasil. Mas você não pode. A Rússia, que tem uma população aí, 150 milhões de habitantes, um pouquinho menor do que a nossa, o consumo deles é grande. Aqui você não vive sem ovos no Brasil. Até o pobre, né? Há pouco tempo falava, minha alimentação básica, minha proteína são ovos. E agora o ovo em média ultrapassou R$1 a unidade. Então estamos chegando nesse ponto. E mais grave ainda, eu vou só dar um toque, depois eu converso de forma mais aprofundada. O Brasil está na iminência de começar a vender terras para estrangeiro. O projeto já passou no Senado, está na Câmara. Se isso for aprovado, é o fim do Brasil. No próximo bloco eu falo sobre isso, Vitória. Perfeito, presidente. Aliás, é importante tratar desse assunto porque inviabilizando a produção e quem produz, né, Celso, entendo eu, que o caminho vai ser a venda dessa terra. É esse o preparo que o presidente Bolsonaro vai tratar já na sequência. Celso, para ter uma ideia, aqui na Oliveira a gente vem lutando pelos produtores de leite. Conversamos com o doutor Marcos Sérgio, que é do AgroLeite Goiás, e a gente tem hoje 1 milhão de famílias que produzem leite da pecuária leiteira no Brasil. E estão com muita dificuldade, inviabilizando a vida de 1 milhão de famílias. A gente não tem ideia das consequências disso, né? Em especial para quem só quer pegar o leite ali na prateleira, comprar o ovo, como o presidente disse. A gente não tem ideia da cadeia, né? do efeito dominó disso, né, Celso? Olha, Vitória, eu representei e ainda acompanho a cadeia produtiva do leite no Brasil e sei o sofrimento que é, mas até levando para esse atual governo, tudo é tratado em pontos específicos, né? Se nós formos pegar a própria agricultura familiar que eles tanto defendem, é uma das mais desamparadas que tem no Brasil. A agricultura familiar está abandonada quase que por completo. Não tem assistência técnica, não tem garantia comercial. Os programas PAA e PNAE não funcionam na prática. Pontos específicos que eles conseguem algum êxito, mas a grande maioria está praticamente abandonada. A questão do ovo, né, quando comentou também o presidente, o engraçado é que antes dessa bagunça toda que aconteceu no Brasil, a JBS assumiu a Mantiqueira, a maior produtora, e está se dando muito bem, ganhando muito dinheiro. Além dos abusos que a JBS faz em cima do pecuarista no Brasil, em termos internos, dentro do frigorífico, hoje ela também está comandando as exportações de ovos e ganhando muito dinheiro. Nessa questão do leite, Vitória, o que mais impressiona também é as próprias concedentes. Elas ficam muito a favor dos grandes laticínios em termos de legislação. Por exemplo, do litro de leite, ou do leite em si, a gente pode tirar inúmeros subprodutos, mais de 14, 20 talvez. E a própria fórmula para definir o preço do litro do leite que paga o produtor é baseada em 2 produtos apenas: queijo mussarela e o leite UHT. Os produtos mais de valor mais irrelevantes, vamos dizer assim. Os demais, iogurte, requeijão, que tem valores maiores, não fazem parte dessa equação que vai definir o preço do litro do leite ao produtor. E aí, quando eles querem falar em sucesso, nós sabemos que quanto mais leite tu produz a tua propriedade, maior volume, qualidade, tu tem bonificação. Mas não é a realidade do produtor de leite no Brasil. Tem lugares no Brasil, conforme eu acompanho lá no Pará, que é ordenha manual e 1 vez por dia. Se tu vai em grandes unidades, por exemplo, que nem em Minas, são 3 ordenhas por dia, tudo mecanizado. Então, existe uma diferença muito grande, mas a grande maioria tem praticamente 20 a 30 centavos por litro do leite comercializado. Falamos do produtor. Mas quando a gente vai nos mercados, nós pegamos leite a 10, a 7 reais,
Então, o problema é muito grande. O produtor rural brasileiro está abandonado e, somados a isso, entra essa outra questão do marco temporal absurda, né? Decidida pelo Gilmar Mendes, e bem como a desapropriação de terras aí que o Flávio Dino aprovou por uma lei que, para mim, deveria ser, no mínimo, revista, que o presidente Bolsonaro vai abordar aí no próximo bloco, como ele falou. Presidente, e nesse sentido, inviabilizando produção, o desistir de produzir vai gerar certamente um mercado, um negócio imobiliário, que é a venda dessas propriedades. E já tem endereço certo, pelo menos é o que o senhor está prevendo, presidente? Olha só, o senador Irajá, esse projeto da venda de terras é dele. Passou no Senado. Então, em cada município pode ser vendido o equivalente a 20%. Você pega a área total do município, tira ali, por exemplo, uma reserva qualquer, se tira terra indígena, daí o que sobrou? 20%. Isso equivale a uma região do tamanho de São Paulo e Minas juntos. Quem vai comprar isso daí? Vai ser o Paraguai? Vai ser gente da Bolívia? Vai ser chinês. Vai ser chinês. Daí a gente começa a ver. Vamos supor, em Ribeirão Preto, está uma fazenda aqui, de um brasileiro, vizinho dele, uma fazenda comprada por um chinês. Qual vai produzir mais barato? Vai ser o do chinês. Até porque eles trabalham 12, 14, 15 horas por dia. Daí vai o brasileiro falar, não, eles vão submeter a legislação trabalhista no Brasil. Olha, pessoal, isso aqui é Brasil. Vai gente lá fiscalizar, não é todo mundo, né? Mas que vai conversar com os caras. Vai conversar no cantinho com os caras. Eles vão vender muito mais barato. Ele vai pegar a fazenda do brasileiro e vai tornar inviável o preço do que está sendo produzido lá, porque o cara não pode baixar mais o preço, senão ele quebra. Já está hoje em dia, está quase se pagando para produzir. Então essa questão de venda de terras, eu conversei na época com o Arthur Lira, perto da Câmara, o pessoal critica muito, mas foi um grande parceiro meu, e nós conseguimos segurar esse projeto lá. Até eu falei na época, se a Câmara aprovar, eu veto. Mas depois vai para a possível derrubada do veto. Tem lobby de fora para ajudar a derrubar. E não vai faltar gente dizendo o seguinte, por que não vender para estrangeiro? É o fim do Brasil. Nós estamos falando de um setor que é encarregado, né, é responsável por aproximadamente 1/3 do nosso PIB. E estamos jogando fora isso aí. Os grandes produtores hoje em dia não querem, já estão preocupados. Os caras pensam no futuro. E pensam na próxima safra, daqui a 2, 3 safras para frente. Eles estão pensando o quê? Vou produzir aqui no Brasil? Primeiro, se precisar. Eu peço que o Celso me diga aí quantos homens do campo só produzem graças ao plano safra, graças a empréstimos, tá? Deixo claro que no comecinho de 20, a Selic no meu governo chegou a bater 2%. Obviamente, a Covid bagunçou esse negócio aí. A guerra depois ajudou a bagunçar mais, mas não estava esse nível que está aí. Se você não conseguir fornecer crédito com juros racionais, não tem como você produzir. E o nosso grande orgulho, que é o agro, cada vez mais está se vendo ameaçado e está menos interessado em investir. Repito, menos investimento, menos produção. Menos soja, menos milho, mais caro a carne de porco, mais caro os ovos, mais caro o teu frango que você vai comer fim de semana aí, que você vai comprar lá na televisão de cachorro, né? Na padaria, mais caro vai estar aquele negócio lá. Vai ser triste o negócio. E a questão do campo, você não resolve botando um novo presidente hoje. Você é no mínimo 2 anos para o cara começar a produzir. Quando você fala em boi, eu acho que são 5 anos. O cara vai começar a matar boi hoje mais barato com o novo presidente. Ele vai ter que ser investido em crias, em matrizes, em vacas que vão gerar bezerro para o futuro. Então esse problema todo está se avolumando. Onde nós vamos chegar? E alguns ficam batendo palma porque o governo está fazendo. Alguns poucos, né? Mas ficam batendo palma. E alguns poucos, que são os atravessadores, estão ganhando dinheiro com isso.
essa galinha dos ovos de ouro dele também vai acabar. Eu lembro muito bem, eu não quero falar nome, né? Quando começou aquela história, fica em casa, a economia te vem depois. Até eu falava, eu era massacrado pela grande mídia. Falava, olha, se é um servidor civil, militar, alguém que trabalha numa grande rede de televisão, quem tem dinheiro, fica em casa alguns meses, sem problema nenhum. Agora a massa vai ter dificuldade. A massa, quando muito, tá, ele tem comida para 2, 3 dias. Quando acabar isso aí vai ser um caos. Eu chamei o pessoal do supermercado e eu pedi, pelo amor de Deus, eu já zerei os impostos federais da cesta básica. Diminua, pelo amor de Deus, a margem de lucro desses produtos. O que eu fiz? Já fiz para vocês. Quando nós demos auxílio emergencial, nós evitamos saque em supermercado. Você não ficou sabendo na pandemia? Nenhum saque a supermercado. E se não tivesse dado auxílio emergencial, que chegou a atender 68 milhões de pessoas, muita gente ia fazer isso não por maldade, por necessidade, questão de sobrevivência. Ia quebrar o Brasil. O fica em casa era para quebrar o Brasil. Se eu tivesse morrido na facada, o Haddad seria presidente. Como é que você acha que estaria o Brasil? E o Brasil tem futuro. Se não tivesse futuro, não estaria aqui. Eu acredito que é possível, mas tem que ter alguém na presidência competente que tenha coragem de tomar certas decisões. Só competência não vale. Só boas intenções não valem. Temos que ter um ministro, como já ouviu o Celso falar, que não pode ser político. A não ser comigo, a Tereza Cristina era política, mas teve liberdade para trabalhar. E a gente trocava figurinha todo dia. Celso, acredita, Celso? Uma vez a Tereza Cristina procurou para revogar um decreto, ela estava preocupada com a repercussão negativa contra mim. Olha só, esse decreto proibia o plantio de cana-de-açúcar no estado do Amazonas. E ela falou para mim, você vai apanhar dos ambientalistas. Eu falei, não me interessa. Não pode, no estado do Brasil, você não plantar uma hectare de cana-de-açúcar, não tem cabimento, aí revoguei o decreto. Lógico, não teve grande repercussão na mídia, mas alguns falaram que eu queria transformar a floresta amazônica num grande canavial. Você tem que peitar isso daí. Eu pergunto aqui, alguém está satisfeito com a Marina Silva? Do que ela está fazendo? Alguém está satisfeito com a atual ministra da Agricultura? Não está. Não está. Agora, como mudar isso daí? Você muda isso aí mudando a cabeça. Quem escala o time? O teu time tem um bom jogador. O cara botou o Neymar para jogar no gol. Não vai ganhar o jogo de futebol. Você tem que botar as pessoas certas, dar liberdade, dar ali as suas regras e falar para o Neymar, você tem que driblar, cara. Vão te quebrar, você tem que driblar, tem que ir para cima, te ganha o jogo. E dá para ganhar o jogo. Agora, aqueles que estão sufocando a água, podem fazer uma coisa, ele não faz. O preço Viver no Brasil, talvez em torno de 15% a 16% de produtores que são aqueles que são dos grandes oligopólios que têm condições de se sustentar financeiramente para produzir. É muito baixo. A grande maioria depende do plano safra e depende muito. Sem ele nós não produzimos. Essa é uma realidade muito grande. Aí quando o presidente estava falando, né, com relação a essa questão das terras, essa questão dos bancos, do endividamento do produtor, se ele não produzir, ele entrega as terras, isso é um fato corretíssimo. Eu tenho situações aqui em Santa Catarina, por exemplo, de produtores que tinham pego na sua CPR 1,5 milhão, 2 milhões, pequenas propriedades. Já tinham a sua dívida em torno de 300 mil, 200 mil, os bancos acabaram se apoderando de terras, inclusive com infraestruturas, e vendendo essas terras pelo valor mínimo, ou seja, sem nenhum critério e totalmente livres para fazerem o que querem. Aí nós damos um passo a mais para falar dessa questão que o presidente falou, e eu vou um pouco mais além, especificando a China, por exemplo, a partir de duas pessoas para mim que são as piores que eu já vi em termos de Brasília, e eu falo do próprio Carlos Fávaro e também do Paulo Teixeira. Para mim são duas pessoas
na minha opinião profissional, sem qualificação alguma para estarem à frente dessa pasta, até porque nós falamos de agro e nós falamos da própria agricultura familiar. Qualquer um desses dois, cada vez que abre uma oratória e um desespero para nós, porque nós sabemos que vem bomba por aí. Nessa questão do Irajá, preocupa porque entregar terras, como o presidente falou, 20% das terras, para o capital externo, confronta diretamente o nosso produtor descapitalizado. E quando chega alguém com dinheiro, automaticamente o mercado se inflaciona. E isso prejudica muito mais, ainda vai prejudicar o nosso produtor. O Fábio recentemente lançou aí o tal do leilão para captar recursos internacionais. Pegamos esse projeto do Irajá, de venda de terras para o exterior. Pegamos o leilão para capitalizar, a partir de recursos, de dinheiro internacional. Quem está com toda a potência para crescer ainda mais hoje no Brasil é a própria China. Não existe outro país no mundo hoje que esteja com praticamente os dois pés dentro do Brasil. Para nós é terrível, porque nós estamos falando de um país que está buscando uma reforma agrária sem necessidade, que é desapropriar terras produtivas, considerando a função social. E se nós pararmos hoje, talvez de 1980 até agora, já são mais de 88 milhões de hectares distribuídos para a reforma agrária, para os assentamentos. Nós temos 70
Mais um detalhe, quando esse percentual ultrapassa 10%, seria B10, hoje está na casa do B15, está próximo disso aí. Os problemas para a bomba injetora de um caminhão são terríveis, é entupimento. E a manutenção de uma bomba injetora é uma fortuna. Esse governo aprovou, há poucos meses no Congresso, aumentar esse percentual do biodiesel no diesel, como aumentou também o percentual do etanol na gasolina. Era 27,5%, pode chegar agora a 35%. Então essas inovações, que alguns da cidade acham bacana, isso é mortal também para o preço final dos nossos alimentos. É mortal para o caminhoneiro. Durante o meu governo, por exemplo, tinha multa para caminhoneiro de R$10.000, multa cometida na região de Balança. Nós passamos para R$500. É ser bonzinho? Não. Um caminhoneiro com uma multa de 10 mil, ele nunca vai pagar essa multa, ele quebrou também. Nós aumentamos a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. E uma coisa também muito importante, com 20 pontos, você perdia a sua carteira de habilitação. Então, o taxista, o de Uber, o motorista de ônibus, o de van, o caminhoneiro, perdia rapidamente, atingia rapidamente esses 20%, nós passamos para 40%. Nós acabamos, por ocasião da tirar a habilitação, por exemplo, com muitas exigências, como, por exemplo, o simulador. Então nós fizemos o possível, não é para facilitar, é para não fazer maldade, ou botar um ponto final na maldade da legislação em cima de quem produz. E quem produz, o povo tem que entender, não é o presidente da República, não é o governador de estado, não é o prefeito. Quem produz são vocês, que vão arregar essas mangas, vão para o campo, vão para as indústrias, ou vão no meio da cidade trabalhar, pô. É essas pessoas que nós temos que colaborar com a vida delas. Você pode ver o nosso governo, nós quase que zeramos, ou melhor, nós zeramos o prejuízo das estatais. As estatais comigo passou a dar lucro bilionário. Agora no teu governo, prejuízo bilionário. Os Correios quebraram, acabou os Correios, fundo de pensão. Eu boto a gente sem qualificação para administrar fundo de pensão, como o dos Correios, o pessoal, como lá no governo Dilma, né? O pessoal do Postales comprava papéis de empresas venezuelanas. E tudo bem, o Conselho decidiu, compra. Prejuízo garantido. Todo mundo pede coisa. Você carteira aí, você que trabalha nos Correios, mostra o contra-cheque para o vizinho. Você tem um desconto extra para o seu fundo de pensão até 2030. Nos 4 anos do meu governo, deram lucro os Correios. Daí você vai ver que aparece um vermelho no 4º ano. Você sabe por que apareceu o vermelho no 4º ano? Por quê? Tinha uma dívida antiga, que está discutida na Justiça, que o ano passado os Correios resolveram não discutir mais na Justiça, pagar essa dívida. E botaram no balanço de 2022. Então eu que estava no verde, passei para o vermelho. Essas questões a gente vai ver na CPMI agora. A questão dos velhinhos roubados aí, porque tem a ver com isso também. Tem a ver. Você vai falar em fundo de pensão? Tem a ver. No mais, pessoal, eu agradeço o Pitoli, o Celso, por mim para continuar a entrevista. Estou aqui tranquilo, numa boa. Só tenho compromisso 3 da tarde hoje. Agora, o que está acontecendo, como diz uma passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Eu sei que você pode usar para a Bíblia, realmente é outra coisa. Eu uso para mostrar que você, com conhecimento, você pode criticar e buscar alternativas. É importante você escolher um bom vereador para o teu município. Não pode votar para vereador, ele é um coitadinho que vende pipoca na praça, vou votar nele. Esse cara, lamentavelmente, ele não conhece nada desse aqui. Vai ser enrolado. Se for um mau prefeito, vai ser enrolado. A mesma coisa eleições. Não é só para presidente, é importante. Eu costumo dizer, me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu resolvo os problemas do Brasil. Por isso, o sistema me quer fora. Ele se reuniu com embaixadores, está inelegível. Com o carro de som do Cida Malafaia, abuso de poder econômico, está inelegível. Ele queria dar um golpe. Um golpe agora que pedimos aqui a minuta de golpe, o Alexandre Maia responde, não tem minuta de golpe. A história é outra, a gente pode continuar depois, outro dia, hoje, com o Pitoli, sem problema nenhum. Mas a questão do agro é a mesma coisa. Eu confesso,
Conhecia há poucos meses o Celso, não conhecia. Trocamos algumas informações, ele manda alguns áudios também, que ele deve mandar para algumas rádios aí pelo Brasil. Eu fiquei preocupado. Pô, o Celso está sendo um herói, brigando contra o sistema praticamente sozinho, mostrando a verdade, mostrando o João 832, que botou na presidência da República, um deputado de baixo clero, sem dinheiro, encrenqueiro, sem nada, se elegeu presidente. Quando ele elegeu presidente, a Júlia falou, meu Deus, qual é o tamanho do meu pecado para merecer isso? E sabia que vinha pela frente. Hoje tem 40 anos de cadeia me esperando. Golpe que ninguém viu. Nem o Mossad ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Só que o sistema quer me tirar do radar político, porque a gente tem conhecimento, tem humildade de conversar com as pessoas, como converso com o Celso, buscar informações e falar a coisa que é certa. Mostrar a verdade para vocês. Transmitir conhecimento para vocês. Que nada aparece na prateleira do supermercado sem ter uma cadeia produtiva, uma cadeia de transporte antes de chegar lá. Se tiver que tomar conhecimento, vai achar que o agro é fascista, vai achar que todo mundo do agro é marajá. Hoje em dia, no meu governo tinha fila para você comprar um trator. Hoje em dia, não tem. Hoje ninguém quer comprar mais nada, ninguém quer investir mais nada. Qual é a consequência disso? Vai faltar arroz e feijão no prato, não é só do pobre não, de todo mundo. Ô Celso, deixa eu fazer uma pergunta, e eu não quero que pareça a teoria da conspiração, e depois vou estender para o presidente Bolsonaro. Eu entendo que a produção de alimentos no Brasil também era uma arma, entre aspas, é claro, estratégica no momento de conflito. Se o Brasil, por exemplo, deixar de enviar alimentos para quem ele manda no mundo, sendo que a cada 10 mesas, 7 tem alimentos brasileiros ali, tem produção do agronegócio brasileiro, entendo que é uma grande moeda de troca do Brasil, inclusive diante de um conflito. Eu estou viajando, sendo que dessa forma a gente está perdendo, inclusive, essa força, Celso? Está completamente correto, Vitória. O que acontece hoje? A inviabilidade na produção interna nos descaracteriza como produtor e fornecedor do mercado interno brasileiro. Nós precisamos entender que o mercado interno brasileiro é muito bom, é muito correto e muito positivo para o produtor. Mas o que esse governo está fazendo? Ele está complicando tanto a produção de alimentos dentro do Brasil que nós não conseguimos produzir para comercializar no Brasil com margem de lucro, e os preços do mercado interno vão para as alturas. Aí nós temos que importar alimentos com tributação zerada. Nós não somos competitivos no mercado internacional, porque nós produzimos alimentos caros e nós, na realidade, vendemos barato lá fora. A China, com seu poder econômico, acabou monopolizando essa compra. Então, o problema está diretamente ligado aí. O Brasil tem potencialidade de produção e diversificação de alimentos? Tem. Mas a nossa base hoje para regulamentar seria produzir alimentos, sim, com condições de comercializá-los dentro do Brasil com margem de lucro. A partir dessa estabilidade entre produção e consumo dentro do país, a gente conseguiria expandir e diversificar pelo mundo afora. Só que nós, a partir dessa condição que nós temos de criar situações negativas para um produtor, e aí eu coloco carga tributária, eu coloco custo de produção, que cada vez está maior, o Brasil acaba fechando fronteiras que eu acho que o que eu estou entendendo, a partir de um diagnóstico que fiz recente dos 26 estados e do Distrito Federal, com todas as cadeias produtivas e todas as cadeias de valor, eu fiz isso no meu escritório de forma independente e apresentei um diagnóstico para mudar essa realidade. Mas o que nós vimos em comentários pelo Brasil que a gente faz é que o atual governo não tem interesse nenhum, muito pelo contrário. O negócio é deixar esse domínio do capital externo a partir desse país que está comandando o Brasil cada vez mais se expandir, e nós estamos fazendo do nosso produtor cada vez mais, colocando ele no fundo do poço. Onde isso vai parar, eu não sei. Mas que nós teríamos condições hoje, não só de dobrar a produção de alimentos, mas também de expandir no mercado mundial. De 10 passar para 8, talvez, sim, porque as condições que nós temos internamente ainda, se levarmos em consideração o clima, que já vem mudando, disponibilidade de águas e terras férteis e um produtor altamente competente, nós podemos cruzar a produção até mesmo com os Estados Unidos, que trabalha com uma safra apenas e vive em condições climáticas extremas lá. Então o Brasil, e eu entendo que os Estados Unidos é um grande parceiro que nós temos, é um grande parceiro que o Brasil deveria trazer para perto,
mas nós teríamos hoje de ter realmente um país de primeiro mundo em termos de produção, não super safra. Eu acho que esse atual governo falar em super safra, ele está afundando o nosso setor, porque não tem viabilidade. A prova está no endividamento do produtor rural, que produz para pagar contas. Em contrapartida, essa super safra joga muito alimento no mercado internacional, que está com o preço das commodities baixo e prejudica quem produz. Então, esse governo cada vez mais se contradiz, cada vez mais empurra esse setor importante, que nós poderemos expandir, eu não tenho dúvida nenhuma, mas mais do que expandir, podemos produzir garantindo alimentos de qualidade e com preço justo para a população brasileira. Mas, infelizmente, a partir de atos irresponsáveis desse governo, essa realidade, eu, tu, o presidente, infelizmente nós não vamos ver, Vitória. Presidente, essas decisões que estão sendo tomadas no agro comprometem a soberania do nosso país? Olha, um país sem renda, sem PIB, sem dinheiro, é uma colônia. Se você está matando 1/3 daquilo que representa o nosso PIB, você está se referindo à soberania. Você não pode entregar o país a qualquer outro país. E é o que está sendo feito agora. Quando a gente fala de China, a culpa é deles? Não é deles. A culpa é quem está dando oportunidade para o pessoal vir comprar terra aqui. E se comprar? Você vê, Cajatis, Vado Ribeiro. Lá tem uma empresa, uma mineradora chamada Serrana. Há poucos anos, o rejeito, você chegava lá, queria alguns caminhões para pegar o rejeito e botar na estradinha de terra da tua fazenda, sem problema. Daí descobriram que entre as impurezas desse rejeito de Cajati, da Serrana, era nióbio. Venderam para a China o rejeito. Você não pode fazer mais isso. E quando é que começou a aparecer isso? Quando eu comecei a falar em nióbio e grafeno lá atrás, eu era ridicularizado. Alguns botavam, bota um grafeno de vice, bota o nióbio no ministério tal. E o brasileiro não consegue entender o que representam esses minerais. Eu falei um monte de grafeno, vou falar de nióbio. Você pega, tem gasoduto feito pelo mundo, que entra a mistura nióbio. Ou seja, qual a vantagem disso? Ele é mais rígido, ele é mais flexível, ele resiste a trincas, que é quando há uma trinca, uma tubulação de ferro normal, a trinca vai embora, o nióbio não vai embora. Você pega, para a estrutura de veículos, o nióbio, você faz um chassi de carro, por exemplo, como a Alemanha está fazendo, com menos peso. E isso daí, e mais forte, né? E com isso daí, você com um carro, por exemplo, pesando menos 100 kg, imagine você rodando 300 mil quilômetros, quanto de combustível você vai economizar com o seu carro mais leve. Você vê o nióbio, tá? Tem estudos, né? Estudos, tá certo? Você, por exemplo, de acordo com a mistura no vidro, isso é estudo, pelo amor de Deus, não vamos querer me ridicularizar porque eu estou falando besteira. Você consegue modular quanto de luz entra num edifício. Você pode ver, os edifícios não são pintados de preto, são pintados de branco, para evitar a absorção de energia e ter rachadura. Então o nióbio com o grafeno, como o grande foco principal é a super bateria, que qual a diferença de bateria de uma bateria de lítio normal que você tem no seu carro? Você em 10 minutos você vai para um restaurante, vai tomar um café, em 10 minutos você tem uma carga da sua bateria plena. Se bem que eu digo, bem claro, custa caro uma bateria dessa, mexe muito com a questão ambiental. E o Trump não deu bola para isso quando assumiu lá, ele está certo. Falou que vai ter um grande choque de energia no teu país, ele vai tirar petróleo de reserva indígena, área de proteção ambiental, etc. E acabou com a história que a partir de tal ano, aqui no Brasil eu estou discutindo isso, não pode mais ter caminhão, por exemplo, movido a energia fóssil. Que loucura é essa? Essa questão de crédito de carbono, é um terror isso daí. A COP30 agora vai ser um fracasso. Eu, na minha transição em 2018, estava previsto o Brasil fazer a COP25. O que eu fiz? Não vou fazer mais. A questão desceu o cacete. Olha o gasto que está sendo lá na COP30. 1,3 bilhão de Itaipu Binacional indo para lá. Em grande parte,
Gastado onde? Desassoreamento. Você vai tirar barro do fundo no rio? Na próxima chuva volta tudo normal. Será que é para isso mesmo? Com que interesse? Vai beneficiar quem isso daí? Então, lamentavelmente, nesse governo, não tem nenhuma preocupação com o futuro do seu país. É grupos que entram lá, ou por falta de competência, ou má fé. O interesse é exatamente outro. Nós, repito, tivemos lucro com as estatais, agora um prejuízo enorme, especial do Correio. Ou seja, eu sou uma pessoa, fui aquela pessoa que, por um aporto da natureza, eu elegei presidente, muita coisa para falar sobre isso aí, tá? Que o sistema não quer que eu volte. Todo mundo vivia de harmonia aqui em Brasília, nós acabamos com a harmonia. Em consequência, 40 anos de cadeia no Bolsonaro, no golpe da Disney, porque eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil. Me prendam, pô. Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Eu sou com 70 já, quase morri na outra cirurgia. Vou morrer, não vai demorar. A gente fica sendo um arco que dá para resistir, sem fazer loucura. Dá para resistir com conhecimento, com humildade. Não é o cara que vê lá um assunto qualquer, não vai dar em nada, eu estou cansado disso. Pessoal, tem uma coisa, uma regra na nossa vida que é 100% certa. Nada está tão ruim que não possa piorar. E a tendência nossa é piorar. Basta ver, me aponte uma boa ação desse governo, umazinha só. Não tem. Me aponte um ministro competente desse governo, que está fazendo algo para o Brasil. Não tem. É só ilusão, é só proposta ilusionista. Vamos aumentar agora isso, aumentar aquilo, vamos isentar de imposto, não sei o que lá, mas não faz nada. Nós zeramos impostos de combustíveis, perdemos 40 bilhões por ano, era a projeção. Passamos a arrecadar mais, deu certo. A tal da curva de Laffer, né? Descobriu-se no meu governo que a curva de Laffer, você não conseguia ver mais no retrovisor, estava lá para baixo. Não adianta aumentar mais impostos, que não vai resolver o problema de caixa do governo. Eu apelidei a política econômica do governo de menos vacas, mais leite. Arrocha. Tá saindo sangue da Uber e da vaca, não vai dar certo. Então, isso tudo, cumprimento mais uma vez o Celso, você, Pitoli, que abriu esse espaço para a gente, para poder mostrar no povão o que está acontecendo. Não pensem vocês que eu quero estar no jogo político, questão pessoal. Era para minha família estar destruída. A Michele foi investigada, sobrinho meu que tinha loteria esportiva foi investigado, filhos meus foram investigados, até importunação de cetáceo, o caso da baleia. Me levam constrangimento de depor em São Paulo. Você passou por cima da baleia ou não passou? A quantos metros a baleia estava de você? Você vai lá, na Baixada Santista, tem casa de turismo, vem abraçar a baleia. Eu perguntei pro um da Polícia Federal, né? Lá por ocasião do depoimento, apareceu a oportunidade, senti que ele estava constrangido. Eu perguntei, você fez uma pesquisa, quantas pessoas responderam pelo crime de importunação de cetáceo? Cetáceo, baleia, golfinho. Falou, o levantamento que eu fiz, ninguém. Eu estreiei a lei do Sarney essa lei. Importunação de cetáceo. É que naquele tempo, um motorzinho de um barquinho qualquer tinha lá atrás a cânula, né? Tinha uma hélice embaixo. Se passasse perto do cetáceo, você podia ferir o cetáceo. O jet ski não fere. Mas mesmo assim, ninguém respondeu a um inquérito por importunação de cetáceo. E comigo já se falava 3 a 5 anos de detenção. Tem que condenar esse cara. Não deu para condenar na questão das vacinas, foi arquivado. Não está dando para condenar a questão de joias. Eu paguei alto preço, ladrão de joias. E o TCU respondeu há poucos meses. As joias personalíssimas pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores. Então a grande jogada é correr para me condenar, para não entrar no jogo político ano que vem. Tem bons candidatos para ele? Tem. Não sei se eles fariam o que eu faço, não sei. Não estou dizendo que eu sou o último biscoito do saco de bolacha ali. Agora, é justo pelo lawfare, que é o ativismo judicial,
burocratas do judiciário falam, esse não pode disputar a eleição. Olha o caso da Carla Zambelli aí, 10 anos de cadeia, mais 5, 15 anos de cadeia na Carla Zambelli. A gente fica tomando conhecimento do processo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Menos ainda comigo. Eu sou a primeira instância. Daí botam o deputado Ramagem no processo para eu poder ir para o Supremo. Daí a Câmara diz que está trancado o processo do Ramagem, por 315 votos. O Supremo diz que não. Está só em parte. E o Bolsonaro continua no Supremo. Peraí, para entrar no Supremo, carona com o Ramagem. Para sair, o Ramagem sai em parte, eu não posso sair. Ou seja, o ativismo judicial é o lawfare que aconteceu com a Marine Le Pen na França, tá? Aconteceu nos Estados Unidos, quase conseguiram condenar a 300 anos de cadeia o Donald Trump. Eu não sei até onde vou resistir. Todo mundo sabe, né? Bom, vamos ter que resistir, vamos embora. Presidente, só vou me despedir do Celso e ter mais uma pergunta para o senhor, se eu puder. Celso, eu quero te agradecer pela oportunidade de te ouvir e colocar o Univerde à sua disposição, com essa ponte feita pelo presidente Bolsonaro, Celso, para ouvi-lo sempre por aqui, porque são alertas importantes até para quem vive na cidade, entenda de fato o que está acontecendo hoje no agro no Brasil, viu, Celso? Olha, Vitório, para mim é uma honra muito grande ter te conhecido, participar do programa com o presidente Bolsonaro. Só para tu ter uma ideia, já são mais de 100 artigos nos últimos meses que eu venho lançando, alertando sobre toda a cadeia produtiva, sobre o agro brasileiro, e é muito importante essas oportunidades. Pode contar comigo para o que precisar. Como o Dudu falou, né, o alimento, a importância do alimento, para mim a Terceira Guerra Mundial, ela já começou e ela está em busca do alimento. A produção de alimentos faz parte dessa Terceira Guerra Mundial que a gente espera, né? Porque cada vez mais vem se encurtando os espaços, e eu acho que o Brasil precisa mudar e vai mudar com o presidente Bolsonaro no fim do mundo. Mas mesmo assim ele vai carregar um tempo ainda para arrumar essa lambança e essa bagunça que esse governo vem fazendo. Mais uma vez, muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado para ti, obrigado também para o presidente Bolsonaro pela honra de participar com ele da entrevista aí. Eu que agradeço, Celso. Presidente, uma última questão para o senhor, até em função do tempo. E a questão do INSS, presidente? O que a gente está vendo e vivendo agora, esse ataque do PT, tentando colocar na conta do senhor, apontamos agora, né, que já tem indícios lá de 2010, ou seja, do último ano do segundo governo do Lula, enfim. O povo não está acreditando nisso, mas o PT insiste em dizer que tudo começa em 2019, numa fala mentirosa, mais uma vez, presidente. Olha, eu vou avocar para a minha defesa a jornalista Mira Leitão. Ela publicou há poucos dias uma matéria dizendo que esse desconto indevido começou em 2010. Nós assinamos a CPI, nós da direita, o Partido Liberal, praticamente todo mundo assinou. A esquerda está relutando. Ontem falaram que vão assinar a CPMI. Ou seja, estão se fortalecendo para tentar valer a narrativa deles. Quem foram os grandes beneficiários dessa fraude, dessa roubalheira? Os sindicatos. Alguém me viu recebendo um sindicalista ao longo de 4 anos? Não viram. Alguém me viu recebendo um parlamentar do PT ao longo de 4 anos? Você pode ver, num desses sindicatos está o irmão do Lula. Então, eu teria provocado uma fraude para, possivelmente, né, beneficiar o irmão do Lula que estava na frente no sindicato. Eu não estou acusando ele de nada. Apenas reproduzindo aqui matéria da própria imprensa. Agora, a medida eficaz começou no meu governo, uma medida provisória. Agora, quando se manda uma mensagem para o Congresso, ela sofre alterações. É pressão de tudo quanto é lado. Daí foi amaciada esse critério para combater a fraude, mas foi dado no início lá atrás. E eu vi agora na imprensa, nesse exato momento, que os sindicalistas querem fazer uma espécie de delação premiada sobre quem mais se beneficiou disso. Logicamente está dando um recado. E dizem que não é só parlamentar de esquerda, tem parlamentar também de outro viés. Ou seja, eles dão um sinal para o parlamento: olha, aqui tem gente de tudo quanto é lado que se beneficiou. Beneficiou como? Pode ser em dinheiro vivo na mão? Pode. Mas pode ser em ajuda para a campanha eleitoral também.
igual o Careca do PT falou lá atrás que havia colaborado com a minha campanha. Lógico que eu fiquei preocupado, mas depois apareceu a verdade. Ele deu R$1 para a minha campanha. Ele deu em forma de deboche, talvez dando um recado. Se você estivesse conosco, podia ser 10 milhões. Como não está, é só R$1. Então a verdade está aí. Ninguém vai querer comprar uma outra ideia. Eu repito aqui, nunca recebi um sindicalista. E logo eu, que trabalhei junto com o Rogério Marinho, que agora é senador, a gente botar um freio no sindicato, botando um ponto final. Começou com o Temer lá atrás, botando um ponto final na contribuição sindical. Nós facilitamos essa roubalheira. Eu gravei no programa eleitoral do partido agora a entrevista minha com 2 pessoas idosas. Pô, dá pena, porque você olha para as pessoas, né? Outros idosos também, além desse